Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. Falando um pouco de expansão de consciência na nossa vida, conforme a gente vai se desenvolvendo como ser, por causa de traumas que nós vamos tendo na nossa vida, acabamos criando máscaras sociais. São parte da nossa autodefesa, né, por esses traumas que acabamos obtendo durante a vida. Isso vai deixando cada um de nós muito reativo na vida e com as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, nas relações sociais. E isso vai tendo uma interferência muito grande, porque sem querer, por causa desses traumas, vai causando um afastamento social nosso. E isso pode trazer várias consequências, né? Alguém, vamos dizer, que foi traído, ele desenvolve uma máscara social onde ele desconfia de tudo e de todos. E aí fica muito difícil o convívio, né? Se a pessoa que ele tá vendo no celular, ele quer saber com quem a pessoa tá falando, ou, sabe, desconfia de tudo. E isso vai causando uma agonia interna. Então, quando a gente acaba entrando nesse mundo dos psicodélicos, principalmente da ayahuasca, essa máscara social, ela se desfaz e você começa a se ver como realmente você é. E assim, você vendo realmente como você é, a escolha acaba sendo nossa de querer continuar com esse hábito social desenvolvido, essa máscara, ou se você vai querer curar ela. E é um trabalho onde não é num ritual de ayahuasca que vai sanar, mas sim de como você vai se portar perante a sociedade. Aqui agora, na sua relação de trabalho, na sua relação pessoal. Então, hoje, a gente percebe que a nossa sociedade ela está muito doente, onde as pessoas vivem uma polaridade muito grande, é dono da sua própria verdade. E o diálogo, cada vez mais, ele começa a ficar muito difícil entre as pessoas. E isso começa a causar vários problemas sociais, como a gente vive hoje. Então, é muito importante essa parte do autoconhecimento para que nós, seres humanos, tenhamos um convívio social melhor e a nossa vida interior seja mais saudável, seja mais leve, sem traumas. E hoje o nosso convidado é o Edson Santos. Ele foi o primeiro a dar um relato dele aqui. Ele é um baita amigo meu. Ele vai contar um pouco da experiência dele depois de 4 anos, porque existe toda uma mudança. Muitas vezes a gente se encanta muito com esse mundo dos psicodélicos. Pode ser que a gente queira só viver isso, mas é só uma outra forma de autodefesa, da gente fugir dos problemas da nossa sociedade. Então, é muito importante que depois de consagrar, depois de você ter essa experiência, ou mesmo quem faz terapia, né? Essa auto-reflexão que a gente tem que usar na nossa vida diária, com as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa vida social, no trabalho, com os familiares, com os amigos. Então, o trabalho não é na ayahuasca, o trabalho é sempre depois da ayahuasca, ou depois da terapia. Qualquer que seja a ferramenta que você usa para se autodescobrir, se autoconhecer. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relata Ayahuasca, deixa uma mensagem. Nos segue no YouTube, coloque lá as notificações para você, quando chegar um episódio novo, você obter. E gratidão a todos. Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E o nosso convidado de hoje é o primeiro convidado, então vai ser
O convidado do primeiro do ano é o Edson Santos. Ele está aqui para dar um repeteco, falar coisas novas sobre a experiência de expansão de consciência. Vamos lá, e aí, meu amigo Edson, como é que você está? E aí, Gleimer, tudo bem? Tudo, é um prazer ter você aqui de novo no Relata Ayahuasca, agora gravando em vídeo, né? Como você foi o primeiro a ter coragem a compartilhar a experiência. Eu achei bacana trazer para o começo de ano o teu repeteco, você contando como foi a tua trajetória de lá para cá. Então, aquele primeiro ensaio, né, que fizemos, aquele primeiro episódio, era uma coisa tão experimental que para mim era uma conversa de amigo, né, e continua sendo, né? Acho que tem um pouco desse intuito dentro, eu acho que de cada relato, né? Tem quanto tempo isso? Mais de um ano, né? Que a gente fez? É. 4 anos. Que isso, 4 anos? 4 anos, irmão. Caramba! Então, muita coisa, né. Eh, Naquela ocasião, eu deixa eu tentar configurar o meu começo, né, e até aonde eu tô, né. Então, eu descobri a medicina, comecei em rituais, evoluí para quis aprender mais, né, então entrei numa escola, na época do NAI, para aprender, enfim. Comecei a ficar atuando, né, na música, em alguns rituais, e chegou um momento em que eu procurei outras coisas para fazer na vida. Logo quando eu comecei a me dedicar à espiritualidade, de fato, né, foram 3 anos onde como se eu tivesse feito um momento sabático na vida. E então me aprofundei muito nas coisas, né. E aí chegou um momento que eu tinha que pagar as contas, né, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que enfim, a vida continuava, né. Porque assim, eu fiquei num momento que eu queria só O Rausch. o Rausch. Eu fui desses, eu fui desses. E, foi uma entrega tão tão grande. Conheço poucas fases da minha vida que eu me entreguei total a um processo e foi essa parte, onde eu estudei, enfim, fui atrás, eh, me envolvi na música, que era uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, né, nunca. E aí fui capaz, né, de me aventurar nisso aí, foi muito bom. E chegou um momento, eh, que aconteceu isso, né, então eu voltei para o que chamam de Matrix, né. E isso é uma ilusão, né, é outra ilusão dentro da ilusão, de achar que trabalhar é estar na Matrix, né. Sim, não, faz parte, Faz né, da parte, né. vida. E a gente quando está descobrindo todos esses termos, né, confunde bastante a cabeça da gente, né. Sim. A gente quer ir para o mato, quer ir para, sei lá no Mato Grosso, lá, Chapada, viver lá de Exatamente. terapia. Cara, eu tentei fazer isso também, né, eu tentei, eh, entrar no mundo das terapias, que eu acho muito legal, mas cara, eu ainda não sei cuidar de mim, como eu vou cuidar dos outros? Sim, Eu não tenho nada contra, eu acho que é capaz, se você for uma pessoa muito dedicada a cuidar de você e do outro ao mesmo tempo, mas eu não sim, tenho essa capacidade. sim, Não tenho, e aí eu falei assim: "Não, eu vou", enfim, voltei, né, para o que a gente chama de Matrix, e e aí ficou muito difícil, eu trabalho com engenharia civil, e eu acho que é uma das fases que muitas pessoas passam, né, quando dá um start, assim, que você tem que dar uma dedicação muito grande ao trabalho, sim, né. E vamos dizer que assim que eu tudo aquilo que eu estava colocando muito na frente, eu tive que começar a dividir espaço, né. Só que como eu disse antes, né, eu quando entro no processo, eu entro total,
E foi assim também com o trabalho. Uma coisa que eu percebo muito na Hum, ayahuasca é que geralmente acontece muito o que aconteceu com você, as pessoas se abrir muito para isso, né, mergulhar de cabeça e muitas vezes achar que aquilo é a vida. Só que assim, eu aprendi também comigo, né, porque você quer, na verdade, passar essa experiência para todo mundo que você teve, né, que o quanto aquilo faz bem para você. Mas aí eu percebi que, na verdade, a ayahuasca ela prepara a gente para o cotidiano da vida. exatamente. É ali no cotidiano da vida, né, no trabalho, nas relações de amigos que a gente Uhum, tem, com as pessoas que prestam serviço pra gente, o atendente de um boteco, exato. de uma lanchonete, uma vendedora de loja. É ali que a gente vai praticar aquilo que a gente aprendeu na ayahuasca. Eu acho que é aí que é o importante, né, essa vida cotidiana, né, como a gente vai lidar com essa Babilônia que a gente vive. Exatamente. E é pensando exatamente nisso aí como você descreveu, que eu comecei a enxergar. E então os rituais começaram a não me fazer mais falta, no Sim, sentido de que tudo que eu estava vivendo ainda era o ritual, sim, né. Ou seja, eu tinha que pôr em prática muitas das coisas que eu recebia, via que eu estava fazendo de errado, que eu poderia melhorar, né. Eu sempre tive, muitas das vezes, né, boa parte do trabalho que eu tenho com a medicina, muitas das vezes vem uma espécie de coach, sim, né. Eu não sei se todo mundo tem um pouco dessa percepção, mas comigo é muito muito grande isso, fica uma coisa como se fosse um coach ali comigo, né, tipo, me dando as orientações e tal. E isso também, se reflete no meu dia a dia, né, o quanto eu me examino, né, o quanto eu me policio, o quanto que eu, tipo assim, vem um espelho assim: "Ó, olha o que você tá fazendo", entendeu. E aí, enfim, cara, isso não acaba, Não, isso não acaba. Agora, no momento presente, tem um pouco mais de um ano que eu não vou em ritual. Por que que eu cheguei a um ano, né, quase sem ir no ritual? Exatamente por pensar dessa forma. sim, Até mesmo sacralizar ainda mais o ritual e a própria medicina, de eu recorrer a ela quando necessário, né, e de uma forma que eu tenha mais aproveitamento. Mas por que isso também? Tem cagaço no meio? Tem cagaço no meio. Lógico que tem. De um tempo para cá, as minhas experiências com a medicina, elas ficaram, como é que eu posso dizer, os acessos que eu tenho, eu não sei se eu se eu vou dizer aqui, é covardia, né, mas me exige muito fisicamente, mentalmente, e eu acabo o ritual totalmente desgastado. E isso não é gostoso para mim. Por isso também eu tomo pouca medicina, tá. sim. Por já ter esse processo que já vem de bastante tempo, eu comecei a diminuir minhas doses, mesmo tomando pouca dose. O que que é pouca dose? Eu tomo até 50, 70% da dose. Sim, Mesmo chegando no 50, é como se eu estivesse tomando um copo cheio. Essa é a sensação que eu tenho, né. Então, é por uma conta desse trabalho energético mesmo, né, que é incômodo. sim. Você parece estar dentro da água, não sei o que que é, né, que você quer respirar. Essa é a sensação, muitas das vezes, que eu tenho durante o processo, né. Tirando toda essa parte, que é uma parte que é real para mim, né, pela fisiologia minha, as experiências são ótimas, algumas das vezes até engraçadas. Não é porque eu vejo coisa feia, não é isso. Eu vejo coisas absolutamente lindas. A demanda de você aguentar ver tudo aquilo que você consome de energia e Sim. poder mental é surreal, né. E parece que cada vez que eu vou, parece que o negócio fica mais. Eu costumo dizer: "Cara, dessa vez eu vou surtar, não vou aguentar". Não, mas acontece uma coisa, igual você estava falando de tomar menos medicina, hoje eu já estou nesse processo já faz um tempo. Você vai diminuindo,
a quantidade, né, e porque o teu corpo, ele vai absorvendo de outra maneira. Eu agora tenho sei lá, uma percepção melhor do meu corpo, então não tem tanta necessidade de tomar tanta medicina, mas o que eu faço, assim, vamos dizer, eu tomo várias vezes, só que poucas vezes para manter a mesma força, Uhum. né, para não ser nada, porque a atividade mental que a gente tem nesse momento é tão grande e ela é muito desgastante, porque você fica muito cansado. Igual a gente está encaminhando hoje, indo para um ritual de virada, Exato, hoje e é Réveillon. começa às 9 horas da noite. E aí eu já sei que, assim, no dia primeiro vai ser um dia muito desgastante, assim, porque você acaba chegando tarde em casa, esse tipo de coisa, então não dorme ao horário, porque vai mudando o biorritmo. Eu acho que também porque a gente tá um pouco mais velho, o nosso corpo sente muito mais essa mudança, é como Ah, se a gente fosse pra uma balada. obrigado por lembrar. É isso, gente. Exatamente, a gente não é Eu mais comecei, novinho. era um garotinho. Mas é mesmo, era É garoto mesmo, a gente verdade. era garoto. Então, eu acho que a gente vai encontrando esse novo caminho, aonde a gente vai tendo as lições e mudando as percepções, os paradigmas de uma maneira muito mais linear, assim, não é tanto pum, pra Uhum, cima e pra baixo, não sei se é sim. pra você. Eu comecei a perceber mais, né, o meu corpo, minha cabeça. Tem uma coisa que calça muito bem, né, o que a gente está falando aqui, que é os tipos, né, de personalidades, né. Dentro do eneagrama existem 9 personalidades, e eu faço parte do grupo mental, né, que é o tipo 6. Então, por conta dessa questão, né, que a gente está falando aqui de trabalho mental, cara, faz muito sentido com meu tipo, né, minha tipologia. Minha atividade mental já é gigante. Toma um negócio que te eleva exponencialmente. Exatamente. Tem que dar uma maneirada. E vou fazendo isso, vou tomando uma dosezinha depois para manter, para ficar na vibração ali do trabalho, né. Porque você toma pouco, aí acaba a força e não toma mais, cara, Vai começar tudo de é que novo. nem você tá na mesa de um bar sem beber cerveja. É, Você não tá no jogo, você não tá ali no negócio, né. Então, é importante, né, nem que seja aquele fiozinho, como a gente chama, exatamente. né, mas para você ficar ali naquela vibração. E vou te falar, esse negócio também da gente dosar, né, porque existe 2 coisas. Uma coisa é a parte orgânica Sim, da medicina, né, a parte material. Essa é uma parte que a gente sente, a outra é a espiritual. Eu já percebi, você também já deve ter percebido isso, mesmo quando a gente toma um fiozinho, parece que a gente tomou um copo cheio. exatamente. É a parte espiritual da medicina, né, É, que é a toma, simplesmente a toma, mas a outra parte que é a parte, material da medicina, né, que é o líquido, que é o chá, ela tem a outra parte que é orgânica e que também mexe muito com o nosso corpo, né, então a gente tem que entender como é que são as doses aí. a gente vai descobrindo isso, né, aos poucos. Isso, é. É, Mas, pra mim hoje isso faz muito sentido, né, muitas casas hoje, né, já não interferem tanto, porque no início quando a gente tinha que tomar o copo tinha que eles mandavam. não, e tinha que tomar, né, Exatamente. não tinha essa de, ah, Ah, não, 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 não. tinha que tomar, né. Então hoje não, hoje já bastante dos trabalhos que eu vejo por aí, já se fala assim, tomar com parcimônia mesmo, Sim. e sem aquela coisa de obrigação. Existe sim uma parte onde você tem que começar, e a outra, tipo, né, já pega mais leve no trabalho. As casas foram aprendendo, né, como Sim, lidar com certas situações, principalmente quando você
toma um copo muito cheio, é de obrigação, porque imagine que, pô, eu tenho uma estrutura corporal que é completamente diferente da sua, Uhum. e é completamente diferente da minha esposa, né, então ela pesa, sei lá, 50 quilos, eu peso 90, então a diferença para cada um é muito grande. E aí eu acho que por problemas que dão, né, que muitas vezes a força vai tão forte que a pessoa fica num estado confuso e ela quer sair daquele estado confuso e demora um tempo, então pode levar a pessoa num estado de surto. Então as casas hoje em dia já estão tendo uma ciência que cada um tem uma dose para si, né? Tanto é que tem gente que é até mais magrinha, né, peso leve, vamos dizer, um chassi de grilo, e vai lá e toma um copão de 70 ml e tá ótimo, tá ok. Cada um é cada um, vai descobrindo. Mas o grande lance é saber que menos é mais, muitas vezes, assim. Sim. Que a dosagem é algo muito primordial da gente ter atenção, porque Uhum. entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Uhum. Porque muitas vezes a dosagem daquilo é a mesma coisa você tomar chá de boldo, se você toma uma semana seguida chá de boldo, ele vai detonar o teu fígado, ele não vai ajudar no teu Exatamente. fígado, né? É importante dizer que ninguém morre tomando ayahuasca, Não, não, só dá uma né. surtadinha Só de dá leve. uma surtadinha de leve, né, mas fora isso não. Então porque a gente às vezes também, né, eu sou uma pessoa que tem medo das coisas, né, me cago das coisas. Então o que acontece, a gente às vezes se apropria dessa narrativa pra, né, usar isso como Sim. uma fralda, né. É, E eu também me policio muito com isso, né, porque assim, hoje eu já entendi que eu não tenho nenhuma necessidade de tomar uma coisa só para mostrar para outra pessoa, ou exatamente. para mim mesmo, Sim. que eu tomo um copo cheio, né. Não, Não, você não não precisa preciso disso. disso, né. Eu tô ali exatamente para consagrar e, assim, pensando na minha segurança e no meu bem-estar, eu escolho a dose que eu vou tomar. E é só isso, a gente está falando de consciência, né. Sim, Então tomar autoconsciência do exatamente. daquilo que você está fazendo é aula um. Você vê como é o detalhe do ego, porque você começa a entender que você não precisa provar nada pra ninguém e nem pra você mesmo. Que você Exato. tem que simplesmente fazer aquilo que você acha que vai ser bom pra você Me e veio absorver me isso. veio um insight aqui que geralmente a gente está acostumado, né, desde a infância, né, a ver o diabinho e o anjinho, né, um do Sim, lado do outro. Mas, cara, se tratando da gente que vai tomar ayahuasca, a gente não tem um diabinho e um anjinho, a gente tem uma turma. E em cima parece um calendoscópio, né, Sim, que é muitas vozes, muita sim, tipo, isso, estar ouvindo tudo isso e e perceber e ter calma é o maior exercício de equilíbrio, né. exatamente. Fazer o que eu faço, né, na minha vida matriciana, né, muitas das vezes eu me vejo nisso, né. Sim. Cara, às vezes é tanta bordoada que a gente toma, né. Eu pensando aqui agora, né, cara, eu nunca na minha vida, pensei que eu fosse precisar de ferramentas ou anotações, lembretes para poder viver, né. Sim, Porque eu não sei o que acontece quando a gente passa dos 40, né, o que acontece com a nossa cabeça, mas, e aí faz todo sentido, né, quando a gente ouvia isso antes de que a vida começa aos 40, e parece que exatamente, começa mesmo, e exatamente. parece que começa mesmo, porque eu olho para trás e vejo a minha pessoa lá de trás, não é a mesma que está vivendo hoje, Não, não é, não é. é uma coisa doida. Será que a gente está com aquele negócio de entrante? Não, então, mas é que os valores que a gente percebe na vida, eles começam a se transformar, porque ao mesmo tempo que você vem quebrando esses padrões internos que a gente tem, você vai tendo essa mudança e vai ficando mais leve, porque você começa a perceber que, cara, tem muita coisa que você não precisa mais carregar na vida, Exatamente. e tem amigos que você deve continuar, tem amigos que você não precisa mais, né, porque Uhum. cada um tem a sua jornada, e cada um tá numa sintonia, né. Então,
você começa a interpretar a vida de uma outra maneira, sabendo se situar em todos os ambientes que você está, no teu trabalho, nas tuas relações, sociais, entendeu? Isso muda muito. Uhum, Então, hoje eu tenho dentro de mim, assim, que tem algumas coisas que eu quero fazer, e se não tiver que fazer, porque eu estou fazendo para agradar outra pessoa, eu vejo agora que eu não preciso mais fazer, entendeu? uhum. Que eu não preciso ficar todo o tempo querendo agradar as pessoas. Eu preciso também me cuidar muitas vezes. E essa percepção a gente acaba tendo muito além da idade, a gente tem um auxílio dessas medicinas, né, que me fez abrir muito a mente para isso, porque até então eu me achava um garoto, né. Também tive esse processo e vou te dizer, eu já não gostava muito antes da medicina eu já não gostava muito de agradar os outros. Ah, Em partes, né, porque a gente tende a gostar de aprovação dos outros, né. Mas depois da medicina, isso para mim ficou muito eu fiquei muito convicto disso, né, de que realmente eu não preciso criar um eu fofinho, né, sim, para poder ser bem aceito, né. Isso não quer dizer que você precisa ser arrogante, exatamente, né, não tem que nada a ver você com arrogância, pelo contrário. exato. Isso não quer dizer que você precisa deixar de gostar das pessoas que não estão naquela sintonia, né. O que vai acontecer é que você não vai conseguir ter, um papo como a gente está tendo aqui, Sim, com aquelas pessoas que continuam fazendo as mesmas coisas, né. E eu sofri um pouco com isso, porque os meus amigos da antiga, né, eh, os não house, descobriram uma outra pessoa sim, em mim e que elas não entendiam quem eu estava sendo. Foi um processo natural, mas eu não percebi. Eu mesmo fui me afastando sim, dessas pessoas. São pessoas que eu amo, tenho o maior carinho, mas, por elas não estarem me entendendo, né, elas foram distanciando, mas eu já estava diferente, né. A sim, distância foi a diferença, não foi sim, a falta de convívio, né, mas foi estar diferente. E não foi só com o pessoal não house. sim, Eu também tive isso com o povo do house. E isso é o mais incrível, que a gente acha, né, que, o pessoal todo gratiluz, mas não é a questão de deixar ou não de ser gratiluz, mas é simplesmente você estar pensando diferente. sim. Eu me vi em processo também de não fazer mais parte de grupo. Analisando tudo isso, né, recentemente eu também saí da empresa onde eu trabalhava, Ah, e foi um processo de que a gente não gosta, sim. que é de ser desligado. Beleza, estou trabalhando, não precisam ficar chorando, "Ah, não, não, estou desempregado". Eu percebi que existe uma coisa, né, comigo mesmo, que é nesse processo de me deixarem ir, né, ou de eu ter que sair, né, de algum processo em grupo, né. Eu anotei na minha mente aqui que todos esses processos eu estava profundamente Sim, infiltrado, e no trabalho também, né. Foi o mesmo caso, só que era diferente, era um outro processo. exatamente. E aí que eu vim fazendo essa matemática, né, o quanto que tudo isso significa, né. Ainda estou estudando isso, né, mas, vindo para cá, esse processo me veio na cabeça, e que é assim, né, fazer o quê? A gente tem certos medos, assim, né, É, mas faz sim, parte da vida. Eu acho que também serve como um crescimento interior nosso, sim, é. né. E viver um novo, né. Sim, Mas é muito engraçado. A gente só tá falando isso aqui porque a gente faz a toma da medicina, em tratamento com um psicólogo, alguma coisa assim. Mas, cara, no mundo normal, esse papo não estaria acontecendo, exatamente. né. E às vezes eu me questiono, né, por que que eu
me dedico um pouco menos, né, a essa parte da prática mesmo xamânica, né. Eu acho que faz muito sentido isso, né, pensar nisso, porque na verdade o tempo todo a gente está trabalhando, né, esse movimento. Nossa, quantas vezes no dia eu dou o Cara, o é é um Tipo, pra negócio, se livrar daquilo ali, né. nossa, é um negócio libertador, é um negócio que funciona, viu. É, Você tá ali naquele negócio, você faz um cara, é uma forma de você dar uma soltada, sim, né. Então, é isso que a gente precisa, usar essas ferramentas, né, no nosso dia a dia, seja o momento que for. Mas dessas coisas que a gente está lá no ritual, vem um insight, vem aquelas coisas todas, são práticas mesmo comuns dos rituais xamânicos, né, que a gente participa, né, e se apropriar disso na vida. Então, o meu exercício é trazer o ritual para a vida, é o meu desafio diário, né, trazer aquilo que que eu vivencio ali no ritual e trazer para a vida. E e falando disso agora, sabe quando a gente está naquela teia hã, danada, e aí você fala assim: "Cara", eu muitas das vezes, "Carai, se eu sou capaz de passar por isso aqui, cara, não tem nada que me derrube". Porque, gente, tem uma hora, todo mundo sabe, que o negócio fica ali, ó, remoendo. remoendo, o negócio, tambor tocando, a indiarada cantando Cantando. lá no alto. E, cara, você fala assim: "Eu vou morrer". Mas, Ai, cara, são essas horas que eu dou risada, porque, assim, cara, a gente é muito chorão, né. é, A gente é um é como se bebê, fosse uma a criança, gente né. é muito criança. Estar falando disso, né, agora é divertido, e até durante mesmo o processo a Sim, gente fala assim: "Carai, que negócio, o que que eu tô fazendo aqui?". é. Mas, enfim, é uma delícia. E agora me diz uma coisa, você esse tempo que você ficou sem consagrar, você tem algum amigo que você faz uma troca, assim, ou pra conversar sobre algo mais íntimo, ou você também faz tipo como eu que era o homem que não partilhava tanto as emoções que estavam internas e precisavam sair? Hoje eu não tenho, né. Não? Hoje quando eu vou no ritual e volto, se eu não falo ali com alguém, eu não tenho mais com quem falar, porque eu moro com um amigo, né, só que Ah, ele não vivencia isso. Não é que eu não possa compartilhar às vezes com ele, já compartilhei algumas coisas, né, sim, mas eu tenho um hábito mesmo de ficar meio numa caixinha, no meu cantinho, sim. mas eu poderia, né, compartilhar um pouco sobre isso também, mas, faz falta É, às vezes é um pouco ruim você não conseguir, partilhar, né. partilhar aquilo que você vivenciou, né. Eh, Ou momentos até que muitas vezes você tá tendo no trabalho ali, de desabafar algo, né. não, Então eu moro, como eu falei, eu moro com um amigo, mas isso não quer dizer que a gente conversa todos os dias, sim, ou que a gente costuma conversar, né. Mas, fica talvez um exercício para colocar e explicar um pouco mais, né. sim, Na Enfim, acho que isso acontece até com quem às vezes tá num casamento aí meio conturbado sim, e não conversa, né. E cara, a conversa ajuda. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, sim. Só de estar junto, só né, estar e junto, ouvir. de alguém ouvir você é importante. Ficar com isso dentro de você, seja o que for, eu acho que não é só, né, com os você citou sobre o trabalho, não é só sobre a experiência do ritual, mas na vida. É, Às vezes você chega com aquele negócio pesado do trabalho e fica lá com aquele negócio lá pesando em você, e às vezes uma conversa te leva para pensar outra coisa, né. sim.
E é importante. Foi bom a conversinha, hein? Acabou? Olha, se quiser a gente pode ficar conversando até Não, mas a mais gente tem que ir tempo. pro ritual, né? É verdade, a gente precisa ir pro ritual. Então, Pois é. gratidão a todos vocês que estão nos ouvindo nesse primeiro de ano, né? Nos siga lá no YouTube, no Instagram. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relata Ayahuasca, deixa uma mensagem e eu entro em contato com você. Gratidão a todos e gratidão a Obrigado, você, Edson. valeu. E é isso aí. É isso aí. Precisar, toma aí. Tchau, tchau. Tchau. Tava até contando pro Gleiber que é uma viagem que eu quero fazer novamente, né? Como se fosse um ritual, Sim. né? Porque eu acho que cada vez que você vai lá, você vai diferente e volta diferente também. Eu posso dizer que essa viagem foi um ritual para mim. Tanto é que você estava falando aqui quando chegou lá na montanha do arco-íris, né? Ah, ainda tem a Montanha do Arco-Íris. A Montanha do Arco-Íris foi o nosso último passeio. E esse passeio não estava previsto. Não? Não estava previsto pelas meninas que elas não conheciam, mas eu via, né? Porque há bastante tempo eu venho olhando, né, os tours do Peru e elas não sabiam dessa montanha colorida. Eu que sugeri, vamos na montanha colorida. Cara, montanha colorida, eu vou te falar. Sabe quando você tá na peia do ritual? Sim. E aí imagina uma peia 10 vezes elevado a alguma coisa lá que você vai surtar. Foi o processo nas montanhas coloridas. Por que é difícil? A altitude, né? Cusco já está a 4.400 mil metros, ou 4.500, eu não lembro. E aí você vai para uma altitude de 5.000. E isso é muito pesado, muito pesado. Então, o que aconteceu? Chegamos no pé da montanha a 4.800 e parecia simples. Parecia muito simples. Mas a cada segundo ia ficando difícil. Você não vai sentindo mais o ar, né? O ar fica muito rarefeito, muito né? rarefeito. E aí eu não via também até onde a gente ia, porque você não conseguia ver o topo da montanha, né? Então, o que eu tava imaginando? A gente vai chegar até um ponto. Eu fiquei doido quando o guia mostrou 2 balões de oxigênio pra gente. Eu pensei, nossa, o negócio é sério mesmo. O negócio é pesado. Aí, enfim, vamos lá. Aí chega lá no pé da montanha, tem os cavalinhos lá pra se subir. Bicho, aí você pensei assim, cavalo, mas, né, não era nem caro. Eu falei assim, não, eu vou andando, né? E eu não tinha compromisso nenhum na minha cabeça de chegar aonde, vamos dizer assim... Onde foi predestinado. Porque até então, pra mim já estava tudo ótimo ali, né? Mas enfim, eu me senti ali um idoso de 90 anos, porque era passinho, passinho. Sabe, parecia que eu tava fazendo... porque é muito cansativo, né? Parecia que eu tava fazendo aquele pessoal do andador que fica no hospital, sabe? Isso mesmo. E cara, mas isso é uma coisa da gente que é aqui que vive no mar, né? Porque o pessoal, eu vi muita gente na Alemanha, Suíça, aquele pessoal lá dos Alpes, né? Nem dos Alpes, mas assim, o pessoal alemão, suíço, esse pessoal... Sim, que lá tem montanha, tudo, eles esquiam, mas... eles andavam aquilo como se estivesse andando na praia. Eu fiquei assim... E eu tô falando de pessoas de 70, de 80 anos. Não tô falando de jovem, não, tá? Caraca. Eu tô falando de gente idosa. Eles andavam como andava na praia. Sim. Só quem andava melhor eram os nativos que subiam e desciam correndo.
E eu falei, Nossa. não pode ser, não pode ser. Mas enfim, a coisa que eu achei que não fosse acontecer, porque teve uma hora que eu achei que eu ia falar assim, não, tá bom aqui, e vou descendo. Cara, cheguei no ponto máximo lá de 5.000 metros, onde tem aquela vista enigmática lá das Montanhas Coloridas. Cara, quando eu cheguei lá, sentei. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, mas não de tristeza, mas de alegria. Mas eu acho que foi ali. Eu não lembro de outra ocasião que eu sentisse de verdade, genuinamente, o sentimento de gratidão. Porque ali eu agradeci. Eu me senti grato também a mim, né, de ter me permitido chegar naquele lugar. E tem uma coisa que eu costumo dizer quando eu tô na peia, no ritual, é que se eu sou capaz de passar por aquilo, no caso a peia, eu sou capaz de passar por qualquer coisa nessa vida. E o que veio também na minha mente foi isso quando eu vivenciei esse processo nas Montanhas Coloridas. Cara, se eu vivi aquilo ali, eu posso viver qualquer coisa que não vai me derrubar, né? Então foi uma vivência espiritual na prática maravilhosa. Recomendo e é isso. Vamos falar do nosso ritual? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Começa por você. Então, começou um ritual. Aliás, antes de começar o ritual, né? Tem aquele tempo antes de começar o mecar. E aí as admirações já começaram a vir, mas assim, de modo aleatório, assim, umas coisas muito doidas. E aí isso fez muito sentido para mim, essa questão da arte da condução, né? Sim, Porque é uma arte. exatamente. E logo que começou a condução, pronto. O negócio harmonizou e deu sentido, Sim. né? Sentido e direção. Né? Então, isso foi uma percepção assim muito legal que eu tive assim do entendimento, né, do trabalho. Agora vamos falar das admirações. Cara, umas admirações muito doida, cara. Umas negócios de tecnologia, sabe? Sim, meu futurista. Sim, e uns downloads, assim, eu entendia que eram uns downloads. Cara, teve uma hora que eu entendia que eu precisava abrir a boca. E aí veio uma imagem assim, meio computadorizada, de uma boca encaixando na minha boca. Eita. Aí eu falei, cara, isso é doido mesmo. Muito louco. Até aí, vieram muitas coisas assim que tipo, que não, vamos dizer assim, não faz sentido com nada, né? Tipo, é uma coisa de observar Sim. o que tá rolando, né? Aí eu tenho um processo, não sei se é um auto-boicote, não sei o que é, mas caiu aquela perna. E aí o que acontece? Passa todo esse Paranauê, e aí meus olhos, puf, abrem. Ah, E aí é a hora que eu começo a cuidar das minhas questões. E aí que fica meio bagunçado lidar com as minhas questões e com tudo aquilo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? sim. E uma coisa que fez sentido, isso sempre acontece, tá? Esse negócio de olho aberto.
Mas isso fez super sentido com o propósito que eu coloquei no início do ritual, que era, como é que chama? Paz. Não é paz e tranquilidade. Enfim, o Janawak fala muito isso. Esperança? Não. Enfim, paz é alguma coisa. Como se fosse plenitude, uma coisa assim, tá? Sim. Mas a palavra é outra. E aí o que acontece? Fez muito sentido com esse barato de ter que lidar com tanto caos, confusão mental, as coisas acontecendo à sua frente. E então quer dizer que foi um trabalho de exercitar esse estado búdico, vamos dizer assim, de você mesmo lá no seu dia a dia, na confusão, você manter paz e equilíbrio. Esse foi o propósito que eu coloquei. E você tá tranquilo, em paz, mesmo estando na guerra lá, mas você tá ali, ó, consciente, sem desespero, tipo, lidando com tudo aquilo, né? Sim. Então fez super sentido toda essa bagunça, né, que eu tive nessa segunda parte aí do início do ritual, mas ao mesmo tempo que foi um ritual um pouco desgastante com isso, foi um ritual de certa forma sutil. Sim. Não foi tanta. Não foi tanta sapatada na cabeça, mas assim, Não tanto quanto você esperava que fosse. exato, eu achei que eu ia patinar mais, mas não. Sim. Deu pra. Deu pra segurar bem. Sim. E me veio muito, né? Quando veio as minhas questões, vieram na minha história, né? Desde criança, situações que eu não podia imaginar que eram destraves que eu precisava fazer, sabe? Sim. Mas é assim, se eu falo, parece coisas simples, mas que de alguma forma eu tinha que dar uma destravada, porque isso tudo são símbolos, né? Sim. E aí eu fui destravando essas coisas, sabe? Durante o meu processo. E teve muita coisa do perdão. Perdão pra um monte de gente. Sim. E auto-perdão também, né? Então esse foi basicamente o meu ritual. Nossa. E o seu? Não, o meu acabou sendo sapatado, assim, né? Pra mim também tava bem confuso o começo do trabalho. Tava me gerando uma ansiedade, assim, uma chatice interna. Eu não tava conseguindo decifrar o que era, né? Uhum. E aí, quando eu saí, fiquei ali na fogueira um tempo, onde você tá sozinho, né, cara? Você acaba se aprofundando um pouco mais Sim. no processo que você precisa encontrar, né? E como eu tava lá fora, uma coisa que eu notei é que a fogueira, ela tava queimando muito rápido. Então meio que não dava tempo não dava 10 minutos, já virava brasa, né? A matéria que você colocou. Tava ventando muito à noite. Uhum. E pra mim foi uma coisa muito diferente, assim, que aconteceu, né? Mas eu fiz uma
uma analogia porque como foi um ritual de virada de ano, então é algo para você deixar no passado o que é do passado e viver um novo presente. Só que para você viver um novo presente, você precisa estar limpo do passado. E como esse final de ano para mim foi muito trabalhoso, assim, em termos de trabalho, de processos familiares, né? Eu estava muito exaurido e o meu sistema mecânico racional Uhum. ele ficou muito ativo e por essa atividade era como eu estivesse cansado e deixava esse modus operandi funcionando. Sei. E é muito mais matemático, né? É mais lógica da vida, das coisas que você precisa fazer. Só que você entra num processo de meio que prisão interna, né? Porque emocionalmente você fica mais anestesiado. Então foi um ritual onde eu tinha necessidade de estar comigo mesmo, sozinho, Uhum. porque essa necessidade era para eu silenciar essa outra voz Sei. e voltar à minha essência mesmo, né? Uhum. Para você começar um ano melhor. E a gente entrar em tal modus operandi que não percebe isso. Imagine que eu faço muitos trabalhos assim de ayahuasca e sempre você tá percebendo algo novo que muitas vezes a gente nem nota, como foi o que aconteceu comigo hoje. Eu nem estava notando. Alguma coisa estava me irritando e eu não sabia o porquê. Que doido. E aí, quando você descobre, e realmente é aquele orar e vigiar, e sempre tá nessa presença, não esquecer disso, né? Não entrar no automático. Cara, é uma loucura, né? É porque, Você não tem, a gente não tem momento de descanso, né? É isso aí, esse negócio de orar e vigiar, você tem que estar esperto o tempo todo, cara. exatamente, né, Bicho, cara? é uma Exatamente. loucura. Então é isso. Gratidão a todos. Feliz ano novo para todos. E estamos aí, né?